que está aí. Bom dia, Bom dia, Wilson. amigo Antônio. Bom dia para todos os públicos onde essa audiência incrível da web, Ativo Web FM alcança. É um povo que merece nos ouvir, em vez em quando, as nossas positividades da vida. Wilson, em 2024, aproximadamente 2 milhões, né, de lixões precisavam desaparecer do mapa. Especialistas não acreditam que isso vai acontecer, hein? Um terço dos municípios brasileiros está descumprindo uma lei ambiental. São prefeituras que ainda mantêm lixões a céu aberto. Eu queria que você falasse aí sobre a situação de Itambé, sobre esse lixão aí, moço. Que você destrinchasse aí. Wilson Alves. Antônio e todos os ouvintes. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar você também e toda a sua equipe, né? Inclusive aí que está com a gente, nosso cinegrafista ali, o seu cinegrafista, e dizer que um programa desse aí, que leva a população a saber de todas as coisas, você vindo aqui na rádio para a gente poder estar divulgando isso, né? É muito bom, e trazer benefício para o município de Itambé, né? Isso eu queria, né, parabenizar pelo trabalho seu aí, tá? O nome do programa é Ação, né? Ação... Projeto Popular em Ação. Projeto Popular de Itambé. Pronto, Projeto Popular de Itambé. Então, mãe, agora queria que você falasse sobre a situação de Itambé, sobre o lixão, né? Que eu acabei de ler aí, 2 milhões de lixão no todo o país que estão aí a céu aberto. E as prefeituras têm que tomar providência, né, Wilson? O que me deixa a gente, no bom sentido, praticamente indignado ou chocado, porque são crimes gravíssimos, que não só é crime ambiental, mas também crime contra a saúde humana. E se é crime contra a saúde humana, que muitos municípios, o próprio Ministério Público, né, já tem até movido ação judicial contra o descarte de lixos, resíduos, ou seja, é ofensivo à saúde do ser humano e do meio ambiente. E os próprios municípios, sabendo disso, que está agravando a saúde do povo, continuam aceitando o descarte, onde está prejudicando a saúde do povo. Quer dizer, o Brasil, onde eu falo, Antônio, e toda a população, para nós que buscamos conhecer o que significa políticas públicas, nós devemos entender que a justiça brasileira podia olhar mais de bons olhos com tais situações. Até porque tudo demora tempo, porque a justiça brasileira é lenta. Ou não podemos dizer só lenta, é lerda. Ou subestima o conhecimento da população brasileira, nem só baiana, ou também fecha os olhos para não ver algo. Fica assim, tipo uma indignação e também uma pergunta: por que a justiça brasileira não age em todos os rigores como devia agir em relação principalmente a esses crimes ambientais que você abordou o caso nesse momento? Wilson,
O prazo é de 10 anos para eliminar esse foco da doença que está chegando ao fim aí, né? Já chegou. O lixão é o céu aberto, crime federal, mas no Brasil quem descumpre a lei continua impune, né? Já era para a gente ter resolvido esse problema há quase 10 anos. O primeiro prazo para erradicar os lixões no país terminou em 2014, né? Agora em 2024 aí, mais 10 anos se passou, então são 20 anos, né, que o povo sofre com isso aí. Isso depois da lei começou a dar em cima, né? Passa em cima sobre esse problema. Mas que os municípios continuaram despejando o lixo de forma errada, sem tratamento de chorume, dos gases, né? Aquilo que eu acabei de conversar com você fora do ar aqui, né? Atraindo animais que transmitem doença, entre outros problemas, pressionando aí o Congresso Nacional para entender e estender esse prazo. Quer dizer, os prefeitos ainda querem prazo ainda, estendimento de prazo para poder resolver a situação. O que foi que aconteceu em 2020, quando os lixões ganharam o direito de existir por mais 4 anos, né, que é hoje, né, 2024, nós estamos já, né, nesse ano já, né? E eu queria que a situação de Itambé, você chegou a conversar com os responsáveis por isso aí, o que eles dizem isso? Olha, geralmente quando a gente envia algum pedido de providências gravíssimos que vem acontecendo há anos, a causa aqui de Itambé, não é esse primeiro ano, não é, por exemplo, esses primeiros 4 anos que a gente está vendo essa gravidade, gravíssimo, mas há anos, de preferência que a gente já vai direto ao Ministério Público. E o Ministério Público já tem documento do Ministério Público, no juizado de Itambé, no município de Itambé, da comarca, avisando que o lixão de Itambé está prejudicando, colocando em risco a saúde do povo itambéense e do meio ambiente. Então, quando o Ministério Público já leva isso à tona com essa magnitude, com essa gravidade, você observa que o negócio não está fácil. E aí, o povo está sofrendo numa cidade como Itambé, no meio de tantos tipos de doenças que vem aparecendo. Então, provavelmente, o risco à saúde do povo. Outra coisa, né, que a gente esteve observando lá no local, qualquer um pode ir lá, após bem embaixo, entre o lixão, as montanhas do lixão, próximo a BA 263, distante de Itambé, cerca de 6 quilômetros a 8 aproximadamente, ali, após o lixo, tem já formou, tipo assim, uma lagoa de uma água preta, tipo um borra de café. Eu não sei se não há chorume, né? É chorume, sim, chamado de chorume. Sim, que hoje, não sei precisamente, mas no local já tem mais de 1 metro de profundidade com esse líquido, cerca de uns 5 a 6 metros cúbicos de água, dessa água. Próximo, distante do rio Verruga, cerca de no máximo 300 metros. Onde aquela água ela é declivada. Aqui o local, por lá do rio Verruga, é declivado. Sim, sim. Que tudo não precisa só a umidade, a gravidade, mas sim quando chove já cria um rio descendo para o rio Verruga. E o rio Verruga banha Itambé. Banha Itambé e joga no rio Pardo, desorra no rio Pardo. Por motivo de não ser só Itambé que se torna prejudicado. Onde o rio Verruga passa, a partir de Itambé e o rio Pardo passa, está levando todo esse risco, esse perigo de vida para uma comunidade que utiliza da água do rio Verruga e do rio Pardo. É desconfortável, né? Olha, em agosto de 2022, pelas regras que estão em vigor, todas as capitais e cidades situadas nas regiões metropolitanas e Distrito Federal já deveriam ter encerrado seus lixões em agosto de 2021. Já em 2022, era para todas as cidades com mais de 100 mil habitantes terem resolvido de vez o problema. No próximo mês de agosto, termina o prazo para os municípios com população de 50 mil e 100 mil pessoas por fim em 2024, né? Todas as demais cidades terão de fazer o dever de casa. Tá vendo isso? Inclusive, então, Antônio, como você leu essa parte aí, né? Deixou bem claro essa parte aí. Ressaltamos também que nós tivemos uma certa melhora boa no lixão, nesse local lá do lixão.
que a partir da gestão do prefeito José Cândido, aqui em Itabeste, atual gestor, começamos a ter uma melhora porque ele não deixou mais aquelas montanhas de lixo para ter muita fumaça, que até a fumaça vai para a pista, pode prejudicar os carros que vêm passando, né? Provocar um Tá acidente, do lado da BR, né? Os urubus. BA Então, 263. sim, então o lixão está chegando, os lixos estão chegando lá, os carros estão chegando, e quando chega, o prefeito manda a sua equipe, graças a Deus, agradecemos aqui o prefeito por esse feito também, né? E manda as máquinas tomar providência e não tem mais aquelas montanhas de lixo. Melhorou nessa situação, nessa condição. Mas, porém, a existência do lixo no mesmo local é que é o problema ainda, que vem agravando cada vez mais o local onde está sendo descartado os lixos. Mas volta a repetir, melhorou bastante o local, como está descartando. Outra situação agravante é que, de vez em quando, eu tenho observado lá e abordado resto de lixo hospitalar e de postos de saúde. Atenção aqui, nós devemos voltar também um pouquinho ao município nesse sentido. Como é que descarta lixo hospitalar num lixão onde já está condenado, um lixão onde muitas pessoas reciclam, que pode furar as suas mãos, a gente encontra agora aquelas agulhas de aplicar injeções, soro, agulha de soro. Isso é inadmissível e inaceitável. Resto de lixo hospitalar. Se chama a construção de aterros sanitários, né? Para o lixo, descartar o lixo que de hospitais, né? E também os lixos de residência aí, né? Só resumindo aqui, ó, a Confederação Nacional dos Municípios do Governo Federal deveria, né? Aqui a segunda opção aqui do site aqui, deveria estar repassando de 80 bilhões para a construção desses aterros sanitários aí. Com certeza não chegou para o nosso município, porque senão o prefeito teria, com a competência que ele tem, né? Ele já teria tomado uma providência, né? De ter feito tudo isso aí. É o que eu observo aqui, que muitas vezes o erro não é interno. O erro pode não ser só interno aqui de Itambé. Que os governos estaduais e federais podiam estar mais atentos sobre essas situações, porque se eles, como você disse, se eles ficassem atentos a essas situações e contribuíssem também com os municípios, os prefeitos tinham mais oportunidade, mais chance, mais possibilidade de trabalhar efetivamente nessas situações, né? Verdade, mas muitas vezes falta verba estadual e federal para esses assuntos, enquanto isso a população sofre. É uma coisa que a gente deve observar, que quando nós não devemos conhecer só de reclamações, só de críticas. Não, nós devemos conhecer também onde é que estão os erros, onde é que está o certo e onde é que está o errado. E também não devemos passar a mão na cabeça onde é que está o erro, porque a população sofre. É uma população sofredora. E o nosso mundo, Deus diz assim, ó, Deus nosso Senhor, está escrito na Escritura Sagrada, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas os governantes não estão fazendo isso por falta de conhecimento, eles têm conhecimento. Porém, o povo também tem que ter conhecimento de não parar e ver onde é que está pisando no seu calo. O presidente lá, né, o nome dele é Paulo Ziolkowski. Ele é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, né? Ele diz o seguinte, que quando a fiscalização vai nas prefeituras, a resposta que tem é que não tem recurso, né? Os prefeitos dizem que não tem recurso para isso. E a pesquisa recente da entidade entre os terços das prefeituras são 34,3% e ainda lança o lixo em vazadouros a céu aberto. Para o presidente da associação, que é das empresas públicas, a Brelp, Empresas Brasileiras de Empresas de Limpeza Pública, a solução definitiva passa a ser cobrada, né, a cobrança dos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo. Tal qual pagamos a conta da internet de acordo com os dados que utilizamos, a conta do telefone, de acordo com os minutos que utilizamos. Precisamos remunerar os números e os serviços da limpeza urbana que envolve todo o sistema
e o retrato que nos vemos hoje é de que 7% daquilo que é gerado no Brasil não é sequer coletado, 40% do que é coletado vai parar nos locais inadequados. Diz aí, né, o Carlos Roberto da Silva Filho, presidente da ABRELP. A ABRELP é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né, no nosso país. Então, isso, como você acabou de falar aí, não é um problema só do município, né? Sim. É mundial. Quando vem a fiscalização das empresas lá de cima, aí os prefeitos só têm uma solução: não tem recursos. Porque Mas isso você- é realmente caro demais, né? Para que você ter uma ideia, aqui em Itambé, vamos supor, não olhando para outro município, mas vamos olhar aqui para Itambé. Existe uma empresa que é contratada, uma empresa estadual que é a Embasa. Em base. Ela é uma recordista de cometer crimes ambientais. E você vê que a empresa pertence ao governo do estado. E as reclamações, o povo chora. É impossível, vocês não estão sabendo. Se o povo sofre, se o povo chora, se o povo clamam, né? Será que eles não chegam a ter os ouvidos deles? E você vê que é a empresa que tem mais vínculo com o governo do estado, pertencente ao contrato do governo do estado. E a Embasa é recordista em cometer crimes ambientais de acordo com os seus péssimos serviços que presta nos municípios, como ainda também. Esgoto de jornada a céu aberto que se torna insalubridade, né? Uhum. E outras coisas. Então são coisas assim, meu irmão, que se você for para fundo, é como nós já referimos aqui, o problema não é só o governo municipais. O problema não é interno, e sim externo. Porque os chefes são também, contribuem com esses descasos que acontecem no nosso município. Bom, prefeito Candinho, eu sei que você é uma pessoa de integridade, né, muito caráter. Olha, o mesmo Carlos Roberto da Silva Filho, ele fala aqui o seguinte, que existe, né, uma solução já aplicada por 40% da cidade, por unir forças para construir aterros sanitários de uso comum. São chamados consórcios intermunicipais, né? Então, prefeito, o que custa o senhor? No mínimo você deve estar sabendo disso já, né? É um processo complicado, mas graças ao consórcio é que evoluímos. Acha que é a hora de todos cumprir a lei. Até o proprietário residencial que não coloca de forma separada o lixo teria que ser buscado de alguma forma para que todos envolvessem, porque é problema da sociedade toda, né, Wilson? Isso aí no caso de vocês em casa, não separar o lixo, descartar o lixo em cada lugar, né? Botar o orgânico em um lugar, colocar o plástico em outro, tudo tal, entendeu? Então, até a comunidade doméstica tem que contribuir. Mas, Né? Antônio, agora num caso, de que adianta a comunidade, o povo, a comunidade, contribuir, fazer a sua parte desse jeito, já que os órgãos competentes deixam acontecer os Verdade. crimes. Verdade. Então não adianta nada a comunidade contribuir, fazer a sua parte. Embora também eu não sei, volto a dizer assim, eu não sei como anda o processo judicial, como está o andamento desse processo judicial que está rompendo contra o município de Itambé sobre o descarte do lixo naquele local. Não sei como é que está, não sei como é que está a ordenança judicial, não sei como é que está, não sei se já estão providenciando local para ser trocado o local daquele lixo ali, não sei como é que está. Certo que está continuando ali e é inadmissível e não pode continuar. O certo é isso. É verdade, é verdade. Entendeu? O Ministério do Meio Ambiente declarou que ofereceu apoio para os estados desenvolverem aí planos para a destinação correta dos resíduos sólidos. Segundo o Ministério, o orçamento de 2023, o governo anterior não previu recursos para o programa de erradicação dos lixões. Ô, Antônio, agora também tem uma coisa que a gente ficou observando, que nós temos 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes, se eles não se unirem para resolver certas questões, o 4º poder, que é o povo, só tem a sofrer, só tem que ficar sozinho. Verdade. Então precisa de uma união dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que os problemas, as demandas, as questões sejam resolvidas. Então, por isso, muitas vezes, mesmo sem as denúncias do povo, só em ver esses 3 poderes saber
as demandas, o choro, as reclamações. Eles não precisavam nem esperar o povo chorar tanto, nem estar com ações. Eles mesmo podiam se unirem entre si, que são os poderes que foram criados exatamente para resolver os problemas, demandas da população. E aqui também, no caso, por exemplo, está sendo ao contrário, o povo chora e não tem resposta. Chora e provavelmente não vê a união dos três poderes para resolver os problemas. Verdade. Quer dizer, que se esteja resolvido, mas é de uma forma muito lenta, que não tem resultado, que o povo não tem resultado, e o povo precisa de resultado, o povo precisa de solução. Aí é que está o problema, é a solução, gente. Não pode deixar o povo continuar sofrendo, a lei é clara. E lei, gente, eu canso de dizer, lei é para se cumprir, não para se violar. E quando as leis violam, o povo sofre. Verdade, hein? É por isso que esses três poderes têm que ter a soberania de buscar soluções para o problema, antes do povo buscar. É verdade. Então é o seguinte, prefeito e autoridades aí competentes no ramo, né, no se toca aí, lixão a céu aberto é crime federal. Então, que agora, né, procure aí cumprir o que a lei manda, né, que já que o povo é que sofre. E também ela está no meio de dois rios, e um rio, como o Rio acabou de falar, o rio Verruga, ele desembanca dentro do rio Pardo, né, Wilson? E aí, não só Itambé, as outras cidades onde esse rio Pardo passa aí, todo mundo sofre com essa... Está sofrendo o efeito do lixão, do lixão, de Itambé, na Bahia. Pois é. Valeu, Antônio. Wilson, muito obrigado pela sua presença aí, agradecer, viu? Valeu, povão. Estamos aí. Na próxima estamos aí, viu? Até a próxima. Bom dia, Bom dia, Wilson. amigo Antônio. Bom dia para todos os públicos onde essa audiência incrível da Web, Ativo Web FM alcança. É um povo que merece nos ouvir, em vez em quando, as nossas positividades da vida. Wilson, em 2024, aproximadamente 2 milhões, né, de lixões precisavam desaparecer do mapa. Especialistas não acreditam que isso vai acontecer, hein? Um terço dos municípios brasileiros está descumprindo uma lei ambiental. São prefeituras que ainda mantêm lixões a céu aberto. Eu queria que você falasse aí sobre a situação de Itambé, sobre esse lixão aí, moço. Que você destrinchasse aí. Wilson Alves. Antônio e todos os ouvintes. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar você também e toda a sua equipe, né? Inclusive aí que está com a gente, o nosso cinegrafista ali, o seu cinegrafista, e dizer que um programa desse aí, que leva a população a saber de todas as coisas, você vindo aqui na rádio para a gente poder estar divulgando isso, né? É muito bom, e trazer benefício para o município de Itambé, né, Wilson? Eu queria, né, parabenizar pelo trabalho seu aí, tá? O nome do programa é Ação, né? Ação... Projeto Popular em Ação. Projeto Popular de Itambé. Pronto, Projeto Popular de Itambé. Então, mãe, agora queria que você falasse sobre a situação de Itambé, sobre o lixão, né, que eu acabei de ler aí, 2 milhões de lixão no todo o país que estão aí a céu aberto. E as prefeituras têm que tomar providência, né, Wilson? O que me deixa a gente, no bom sentido, praticamente indignado ou chocado, porque são crimes gravíssimos, que não só é crime ambiental, mas também crime contra a saúde humana. E se é crime contra a saúde humana, que em muitos municípios, o próprio Ministério Público, né, já tem até movido ação judicial contra o descarte de lixos, resíduos, ou seja, é ofensivo à saúde do ser humano e do meio ambiente. E os próprios municípios, sabendo disso, que está agravando a saúde do povo, continuam aceitando o descarte, onde está prejudicando a saúde do povo. Quer dizer, o Brasil, onde eu falo, Antônio, e toda a população,
Para nós que buscamos conhecer o que significa políticas públicas, nós devemos entender que a justiça brasileira podia olhar mais de bons olhos com tais situações. Até porque tudo demora tempo, porque a justiça brasileira é lenta. Ou não podemos dizer só lenta, é lerda. Ou subestima o conhecimento da população brasileira, nem só baiana, ou também fecha os olhos para não ver algo. Fica assim, tipo indignação e também uma pergunta, por que a justiça brasileira não age em todos os rigores como devia agir em relação principalmente a esses crimes ambientais que você abordou o caso nesse momento? Wilson, o prazo é de 10 anos para eliminar esse foco da doença que está chegando ao fim aí, né? Já chegou. O lixão é o céu aberto, crime federal, mas no Brasil quem descumpre a lei continua impune, né? Já era para a gente ter resolvido esse problema há quase 10 anos. O primeiro prazo para erradicar os lixões no país terminou em 2014, né? Agora em 2024 aí, mais 10 anos se passou, então são 20 anos, né, que o povo sofre com isso aí. Isso depois da lei começou a dar em cima, né? Passa em cima sobre esse problema. Mas que os municípios continuaram despejando o lixo de forma errada, sem tratamento de chorume, dos gases, né? Aquilo que eu acabei de conversar com você fora do ar aqui, né? Atraindo animais que transmitem doença, entre outros problemas, pressionando aí o Congresso Nacional para entender e estender esse prazo. Quer dizer, os prefeitos ainda querem prazo ainda, estendimento de prazo para poder resolver a situação. O que foi que aconteceu em 2020, quando os lixões ganharam ganharam o direito de existir por mais 4 anos, né, que é hoje, em 2024, nós estamos já, né, nesse ano já, né? E eu queria que a situação de Itambé, você chegou a conversar com os responsáveis por isso aí, o que eles dizem isso? Olha, geralmente quando a gente envia algum pedido de providências gravíssimos que vem acontecendo há anos, a causa aqui de Itambé não é esse primeiro ano, não é, por exemplo, esses primeiros 4 anos que a gente está vendo essa gravidade, gravíssimo, mas há anos, de preferência que a gente já vai direto ao Ministério Público. E o Ministério Público já tem documento no Ministério Público, no juizado de Itambé, no município de Itambé, da comarca, avisando que o lixão de Itambé está prejudicando, colocando em risco a saúde do povo itambéense e do meio ambiente. Então, quando o Ministério Público já leva isso à tona com essa magnitude, com essa gravidade, você observa que o negócio não está fácil. E aí, o povo está sofrendo numa cidade como Itambé, no meio de tantos tipos de doenças que vem aparecendo. Então, provavelmente, o risco à saúde do povo. Outra coisa, né, que a gente esteve observando lá no local, qualquer um pode ir lá, após bem embaixo, entre o lixão, as montanhas do lixão, próximo a BA 263, distante de Itambé, cerca de 6 km a 8 aproximadamente, ali, após o lixo, tem já formou, tipo assim, uma lagoa de uma água preta, tipo um borra de café. Eu não sei se não há chorume, né? É o chorume, sim, chamado de chorume. Sim, que hoje, não sei precisamente, mas no local já tem mais de 1 metro de profundidade com esse líquido, cerca de uns 5 a 6 metros cúbicos de água, dessa água. Próximo, distante do rio Verruga, cerca de no máximo 300 metros. Onde aquela água ela é declivada. Aqui o local, por lá do rio Verruga, é declivado. Sim, sim. Que tudo não precisa só a umidade, a gravidade, mas sim quando chove já cria um rio descendo para o rio Verruga. E o rio Verruga banha Itambé. Banha Itambé e joga no rio Pardo, desorra no rio Pardo. Por motivo de não ser só Itambé que se torna prejudicado.
Onde o rio Verruga passa, a partir de També e o rio Pardo passa, está levando todo esse risco, esse perigo de vida para uma comunidade que utiliza da água do rio Verruga e do rio Pardo. É desconfortável, né? Olha, em agosto de 2022, pelas regras que estão em vigor, todas as capitais e cidades situadas nas regiões metropolitanas e Distrito Federal já deveriam ter encerrado seus lixões em agosto de 2021. Já em 2022, era para todas as cidades com mais de 100 mil habitantes terem resolvido de vez o problema. No próximo mês de agosto, termina o prazo para os municípios com população de 50 mil e 100 mil pessoas por fim em 2024, né? Todas as demais cidades terão de fazer o dever de casa. Tá vendo isso? Inclusive, Antônio, como você leu essa parte aí, né, deixou bem claro essa parte aí, lembramos também, ressaltamos também que nós tivemos uma certa melhora boa no lixão, desse local lá do lixão. Que a partir da gestão do prefeito José Cândido, aqui em També, esse atual gestor, começamos a ter uma melhora porque ele não deixou mais aquelas montanhas de lixo para ter muita fumaça, que até a fumaça vai para a pista, pode prejudicar os carros que vêm passando, né? Provocar um Tá acidente, do lado da BR, né? Os urubus, BA então... 263. Sim, então o lixão está chegando, os lixos estão chegando lá, os carros estão chegando, e quando chega, o prefeito manda a sua equipe, graças a Deus, agradecemos aqui o prefeito por esse feito também, né? E manda as máquinas tomar providência e não tem mais aquelas montanhas de lixo. Melhorou nessa situação, nessa condição. Mas, porém, a existência do lixo no mesmo local que é o problema ainda, que vem agravando cada vez mais o local onde está sendo descartado os lixos. Mas volta a repetir, melhorou bastante o local, como está descartando. Outra situação agravante é que, de vez em quando, eu tenho observado lá e abordado resto de lixo hospitalar e de postos de saúde. Atenção aqui, nós devemos voltar também um pouquinho ao município nesse sentido. Como é que descarta lixo hospitalar num lixão onde já está condenado, um lixão onde muitas pessoas reciclam, que pode furar as suas mãos, a gente encontra agora aquelas agulhas de aplicar injeções, soro, agulha de soro. Isso é inadmissível e inaceitável. Resto de lixo hospitalar. Se chama a construção de aterros sanitários, né? Para o lixo, descartar o lixo que de hospitais, né? E também os lixos de residência aí, né? Só resumindo aqui, ó, a Confederação Nacional dos Municípios do Governo Federal deveria, né? Aqui a segunda opção aqui do site aqui, deveria estar repassando de 80 bilhões para a construção desses aterros sanitários aí. Com certeza não chegou para o nosso município, porque senão o prefeito teria, com a competência que ele tem, né? Ele já teria tomado uma providência, né? De ter feito tudo isso aí. É o que eu observo aqui, que muitas vezes o erro não é interno. O erro pode não ser só interno aqui de Itambé. Que os governos estaduais e federais podiam estar mais atentos sobre essas situações, porque se eles, como você disse, se eles ficassem atentos a essas situações e contribuíssem também com os municípios, os prefeitos tinham mais oportunidade, mais chance, mais possibilidade de trabalhar efetivamente nessas situações, né? Verdade, mas muitas vezes falta verba estadual e federal para esses assuntos, enquanto isso a população sofre. É uma coisa que a gente deve observar, que quando nós não devemos conhecer só de reclamações, só de críticas. Não, nós devemos conhecer também onde é que estão os erros, onde é que está o certo e onde é que está o errado. E também não devemos passar a mão na cabeça onde é que está o erro, porque a população sofre. É uma população sofredora. E o nosso mundo, Deus disse assim, ó, Deus nosso Senhor, está escrito na Escritura Sagrada, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas os governantes não estão fazendo isso por falta de conhecimento, eles têm conhecimento. Porém, o povo também tem que ter conhecimento de não parar e ver onde é que está pisando no seu calo. Ó, o presidente lá, né, o nome dele é Paulo Ziolkowski. Ele é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, né?
Ele diz o seguinte, que quando a fiscalização vai nas prefeituras, a resposta que tem é que não tem recurso, né? O subprefeito disse que não tem recurso para isso. E a pesquisa recente da entidade entre os terços das prefeituras são 34,3% e ainda lança o lixo em vazadouros a céu aberto. Para o presidente da associação, que é das empresas públicas, Abrelp, Empresas Brasileiras de Empresas de Limpeza Pública, a solução definitiva passa a ser cobrada, né, a cobrança dos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo. Tal qual pagamos a conta da internet de acordo com os dados que utilizamos, a conta do telefone, de acordo com os minutos que utilizamos. Precisamos remunerar os números e o serviço da limpeza urbana que envolve todo o sistema, e o retrato que nos vemos hoje é de que 7% daquilo que é gerado no Brasil não é sequer coletado, 40% do que é coletado vai parar nos locais inadequados. Diz aí, né, o Carlos Roberto da Silva Filho, presidente da Abrelp. A Abrelp é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né, no nosso país. Então, isso, como você acabou de falar aí, não é um problema só do município, né? Sim. É mundial. Quando vem a fiscalização das empresas lá de cima, aí os prefeitos só têm uma solução: não tem recursos. Porque isso é realmente caro demais, né? Para você ter uma ideia, aqui em Itambé, vamos supor, não olhando para outro município, mas vamos olhar aqui para Itambé. Existe uma empresa que é contratada, uma empresa estadual que é Embasa. Embasa. Ela é uma recordista de cometer crimes ambientais. E você vê que a empresa pertence ao governo do estado. E as reclamações, o povo chora, é impossível, vocês não estão sabendo. Se o povo sofre, se o povo chora, se o povo clamam, né? Será que eles não chegam a ter os ouvidos deles? E você vê que é a empresa que tem mais vínculo com o governo do estado, pertencente ao contrato do governo do estado. E a Embasa é recordista em cometer crimes ambientais de acordo com os seus péssimos serviços que presta nos municípios, como ainda também. Esgoto de ordenação aberta que se torna insalubridade, né? Uhum. E outras coisas. Então são coisas assim, meu irmão, que se você for para fundo, é como nós já referimos aqui, o problema não é só o governo municipais. O problema não é interno, e sim externo. Porque os chefes são também, contribuem com esses descasos que acontecem no nosso município. Bom, prefeito Candinho, eu sei que você é uma pessoa de integridade, né, muito caráter. Olha, o mesmo Carlos Roberto da Silva Filho, ele fala aqui o seguinte, que existe, né, uma solução já aplicada por 40% da cidade por unir forças para construir aterros sanitários de uso comum. São chamados consórcios intermunicipais, né? Então, prefeito, o que custa o senhor? No mínimo você deve estar sabendo disso já, né? É um processo complicado, mas graças ao consórcio é que evoluímos. Acha que é a hora de todos cumprir a lei. Até o proprietário residencial que não coloca de forma separada o lixo teria que ser buscado de alguma forma para que todos envolvessem, porque é problema da sociedade toda, né? Isso aí no caso de vocês em casa, não separar o lixo, descartar o lixo em cada lugar, né? Botar o orgânico em um lugar, colocar o plástico em outro, tudo tal, entendeu? Então, até a comunidade doméstica tem que contribuir. Mas, né? Antônio, agora num caso, de que adianta a comunidade, o povo, a comunidade, contribuir, fazer a sua parte desse jeito, já que os órgãos competentes deixam acontecer os crimes. Então não adianta nada a comunidade contribuir, fazer a sua parte. Embora também eu não sei, volto a dizer assim, eu não sei como anda o processo judicial, como está o andamento desse processo judicial que está rompendo contra o município de Itambé sobre o descarte do lixo naquele local. Não sei como é que está, não sei como é que está a ordenança judicial, não sei como é que está, não sei se já estão providenciando local para ser trocado o local daquele lixo ali, não sei como é que está. Certo que está continuando ali e é inadmissível e não pode continuar. O certo é isso.
É verdade, é verdade. Você entendeu? Ó, o Ministério do Meio Ambiente declarou que ofereceu apoio para os estados desenvolverem aí planos para a destinação correta dos resíduos sólidos. Segundo o Ministério, o orçamento de 2023, o governo anterior não previu recursos para o programa de erradicação dos lixões. Ô, Antônio, agora também tem uma coisa que a gente ficou observando, que nós temos 3 poderes, É, legislativo, executivo e judiciário. judiciário. Esses 3 poderes, se eles não se unirem para resolver certas questões, o quarto poder, que é o povo, só tem a sofrer, só tem que ficar sozinho. Verdade. Então precisa de uma união dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que os problemas, as demandas, as questões sejam resolvidas. Então, por isso, muitas vezes, mesmo sem as denúncias do povo, só em ver esses 3 poderes saber as demandas, o choro, as reclamações, eles não precisavam nem esperar o povo chorar tanto, nem estar com as coisas. Eles mesmo podiam se unirem entre si, que são os poderes que foram criados exatamente para resolver os problemas, demandas da população. E aqui também, no caso, por exemplo, está sendo ao contrário, o povo chora, 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 chora e não tem resposta. Chora, 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 chora e provavelmente não vê a união dos 3 poderes para resolver os problemas. Verdade. Quer dizer, que se esteja resolvido, mas é de uma forma muito lenta, que não tem resultado, que o povo não tem resultado, e o povo precisa de resultado, o povo precisa de solução. Aí é que está o problema, é a solução, gente. Não pode deixar o povo continuar sofrendo, a lei é clara. E lei, gente, eu canso de dizer, lei é para se cumprir, não para se violar. E quanto as leis violam, o povo sofre. Verdade, hein? É por isso que esses 3 poderes têm que ter a soberania de buscar soluções para o problema, antes do povo buscar. É verdade. Então é o seguinte, prefeito e autoridades aí competentes no ramo, né, no se toca aí, lixão a céu aberto é crime federal. Então, que agora, né, procure aí cumprir o que a lei manda, né, que já que o povo é que sofre. E também ela está no meio de 2 rios, e um rio, como o Rio acabou de falar, o rio Verruga, ele desembanca dentro do rio Pardo, né, Wilson? E aí, não só Itambé, as outras cidades onde esse rio Pardo passa aí, todo mundo sofre com essa... Está sofrendo o efeito do lixão, do lixão, de Itambé, na Bahia. Pois é. Valeu, Antônio. Wilson, muito obrigado pela sua presença aí, agradecer, viu? Valeu, povão. Estamos aí. Na próxima estamos aí, viu? Até a próxima.